Oi, oi. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as características de um bebê prematuro. E aí eu vou classificar de acordo com a idade gestacional que esse bebê nasce. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque essas características vão ter um impacto muito grande no desenvolvimento do bebê e de como fazer uma intervenção para esse bebê, certo? Então, assim, eu vou considerar aqui a partir da 28ª semana, porque geralmente assim, a gente não vai considerar aqueles casos mais extremos, que eu estou considerando o bebê que geralmente tem viabilidade de nascer, né, de uma forma pelo menos saudável. Oi, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as características do bebê prematuro, de acordo com a idade gestacional que esse bebê nasce. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai gerar realmente uma facilidade para as mães, para os pais, em conduzir o desenvolvimento desse bebê, sabendo dessas particularidades, certo? Geralmente, o desenvolvimento, a mielinização do bebê acontece de baixo para cima quando o bebê está na barriga da mãe. O que isso significa? Significa que esse bebê tem um tônus mais elevado na região dos membros inferiores e vai subindo no tronco, membro superior e pescoço. Isso com 37 semanas, 40 semanas, esse bebê já tem essa mielinização, né? Isso dá um tônus muscular, e esse tônus favorece para que esse bebê consiga fazer movimentos contra a gravidade, à medida que for ativando e mobilizando as estruturas musculares, para que ele consiga realizar esse movimento. Mas também, além disso, esse bebê, né, a partir do momento que ele começa a crescer no útero da mãe, ele começa a ter menos espaço para se movimentar. Isso vai gerando mais ainda uma flexão desse bebê para poder conseguir se manter naquele espaço, certo? E aí o que acontece quando o bebê nasce antes do prazo, né, das 37, 40 semanas? Às vezes o bebê que nasce com 28 semanas de gestação, ele ainda não teve tempo de mielinizar a parte inferior, membros inferiores. Então esse bebê ele vai nascer com, em vez de nascer todo fletido, ele vai nascer com a extensão de membros inferiores, membros superiores, pescoço vai ser mais fraco porque não teve a mielinização suficiente para ter esse tônus. E o que isso representa no desenvolvimento do bebê? Representa que ele vai ter uma dificuldade maior de realizar um movimento contra a gravidade. E aí eu sugiro com que a gente faça esse movimento por ele nesse bebê. Por exemplo, um bebê que está com membros estendidos, para ele fazer qualquer movimento, ele precisa fazer esse movimento para ajudar o movimento do pescoço. Assim, considerando na perna, se ele tem uma extensão de membros inferiores, ele vai ter uma dificuldade de posicionar seu quadril. Então, como ele vai tentar fazer movimentos compensatórios, e esses movimentos compensatórios pode dificultar esse bebê mais à frente para o seu desenvolvimento, a gente vai fazer por ele durante o processo de programação motora desse bebê, durante o cotidiano, durante a rotina dele, em qualquer movimento que a gente vá favorecer algum movimento para esse bebê. Por isso que a gente tem que dar essa orientação para os pais, para que eles consigam fazer isso diariamente e isso seja um fator, assim, seja algo comum. Isso vai ajudar muito ao bebê a diminuir seu grau de dor quando ele tenta evacuar. Na hora de mamar, isso vai integrar mais ele, melhorando a sucção durante a amamentação. Isso organiza mais o bebê, ele se sente mais confortável, mais acolhido, isso dá mais segurança. Então, assim, isso gera a integração sensorial que, por fim, vai melhorar a parte motora desse bebê, certo? Além disso, bebê que nasce com 32 semanas, esse bebê já tem uma flexão maior nos membros inferiores,
porém ele tem uma extensão de membros superiores, então a gente vai ficar atento maior, vai ter uma atenção maior na parte superior desse bebê. A gente vai fazer sempre essa flexão para ajudar ele a integrar o movimento, a ajudar a ativar a musculatura do pescoço, para que ele consiga fazer de forma simétrica, funcional, e que a gente faça uma programação motora através dessa condução do movimento de uma forma mais funcional possível, fisiológica possível para o movimento desse bebê, certo? Com 35 a 37 semanas, esse bebê já tem a flexão de membros superiores, porém ainda tem um tônus mais baixo na região do pescoço. Então, é algo que a gente tem que estimular mais ainda quando esse bebê nasce, antes da 37ª semana, que ele ainda já tem o pescoço mais flácido do que o bebê a termo. Então, por isso que se fala, mas o bebê prematuro, tardio, não precisa de estímulo. Não necessariamente, por quê? Porque se você tem uma dificuldade na região superior do pescoço e você não tem um acompanhamento de como proceder, que seria o primeiro grau de controle que o bebê tem para poder ele se desenvolver até a parte inferior, isso vai se somando, ou seja, se você não faz um controle cervical adequado, você vai ter uma dificuldade de trazer as mãos para frente, depois de rolar, depois de ficar sentado, de ficar de gato, para depois ficar apoiado e ficar em pé. Então isso vai se somando. Então se a gente faz uma intervenção, corrige esse micromovimento, a gente vai fluir com um movimento mais complexo, mais à frente, de forma mais tranquila, certo? Então, é por isso, é bom saber dessas características, que quanto mais precoce esse bebê nasce, mais hipotonia ele tem, em membros superiores e inferiores, e vai reduzindo à medida que ele for ficando mais maduro, ele vai tendo um tônus maior, sabendo que que é imprescindível a gente conduzir esses movimentos para ajustar, para que ele consiga fazer o movimento mais adequado. Tá joia? Um grande abraço.